Bom dia, galera. Vamos falar hoje sobre o cangaço paulista, né? Porque a segunda grande onda do cangaço depois da Biangico em 1938 ficou uns 10 anos parado a história do cangaço durante a década de 40 e ressurgiu nos anos 50 o cangaço como sendo um movimento social, né? Quando antes era bandidagem pura e simples, os intelectuais da esquerda naquela época idolatravam o cangaceiro como sendo um bandido herói, um justiceiro na luta social. Quer dizer que Lampião de bandido passou a ser o bandido herói, o bandido social, aquele que roubava dos ricos para dar para os pobres, né? Essa temática era muito popular naquela época e nos anos 60 e começo dos anos 70, né? Era prevalente essa ideia do bandoleiro rural, né, que se rebelava, se revoltava contra o capitalismo, contra a classe dominante, né, a elite no caso, e recebeu grande... Eu, inclusive, galera, estudei sociologia justamente porque eu me interessava muito por essa história do bandoleiro rural, do bandido herói, né? Eu era... gostei da ideia e entrei nessa onda também, né? E eis que estamos aqui discutindo esse assunto do cangaço paulista, né? A segunda leva do cangaço, né, aconteceu lá em São Paulo, não foi no Nordeste, não foi em lugar nenhum do Nordeste, mas os pesquisadores que surgiram naquela época do cangaço, como Cristina Mota Machado, que escreveu um livro sobre táticas de guerra dos cangaceiros, e Antônio Amauri, né, ganhou algum prêmio no Globo, né, e ele sempre trabalhava para a Rede Globo, Antônio Amauri, sendo consultor, né, ele foi consultor aquele programa O Último Dia de Lampião, e foi daí que surgiu a segunda leva de interesse pelo cangaço massivo, né? Não aconteceu no Nordeste, mas sim em São Paulo. E por que São Paulo? Porque lá estava a Cristina Mota Machado e o Antônio Amauri, principalmente, e aquele punhado de cangaceiros que eram os entreguistas de Jeremoabo, com exceção de Labareda, que são as únicas fontes que esses cabras da peste têm, né? Foi feito um grande alarde na mídia com encontro de cangaceiro com um volante lá, e esses cangaceiros, todos eles são entreguistas de Jeremoabo, como eu já não canso de falar isso, né? As fontes são as mesmas para todos esses cabras da peste: Balão, Criança, Zé Sereno e Sila. São mais ou menos da onde tudo aconteceu lá em São Paulo. É que Antônio Amauri descobre algum cabra que se diz cangaceiro e corre atrás, porque o assunto estava em pauta e na moda naquela época, a briga por justiça social, né? A gente vê que na época o Che Guevara era endeusado, Fidel Castro também, eles lutavam para dar uma vida melhor para o povo, etc. e tal, e virou moda você está dentro do cangaço, né? Teve escritores aí, tem um canal aí novo, né? Mas o cara só tem uma história para contar. Esse cara, não sei se ele é carioca, mas ele era auxiliar dessa Cristina Mota Machado, encarregado de achar cangaceiro em São Paulo. E isso que ele achou, né? Agora, como que a gente sabe quem são esses caras, né? Esses entreguistas de São Paulo, que aparece em São Paulo para dar entrevista para Antônio Amauri e Cristina Machado? A gente não tem certeza
que esses caras foram sequer cangaceiros, né? Porque eles aparecem em foto da entrega e, como eu falei aqui anteriormente em outro vídeo, ninguém ali é identificado, né? Os bandidos não são identificados, não são presos. Então, para mim, aquilo não era cangaceiro porra nenhuma, né? Como é que você vai ter umas pessoas que são criminosos de carreira no seu labareda? Aquele sim era um bandido, labareda era um bandido. Ficou na cadeia e está ali com os outros que nunca ficaram um minuto na cadeia. Então existe uma coisa meio falsa aí, e esses pesquisadores de São Paulo, né, fizeram um alarde danado em cima disso, que os pesquisadores mequetrefe lá do Nordeste pegaram carona com esses caras e estamos aí sofrendo com a ignorância, né, que não é possível que os nordestinos não tenham a inteligência de ver que como é complicado essa história, que nada bate com nada, né? Você tem aqueles paulistas lá que pega, faz um alarde danado, uma dinheirama, né? Tem dinheiro, tem tudo, eles compram os ex-cangaceiros, os entreguistas de Jeremoabo, com bens, dinheiro, fama, prestígio e tal, e não se preocupam, no mínimo, de checar a informação, se esses cabas da peste são realmente quem dizem que são. Eu tenho sérias dúvidas de que Zé Sereno é o Zé Sereno, né? Não é o mesmo caba que saiu nas fotos lá em 1978, e você vê que lá naquela época já tinha uma produção fotográfica, né? E eles pegaram isso e saíram correndo, com a Sila escrevendo 5 livros. Quer dizer, é para se pensar o que esses cabas da peste paulista tem a ver com cangaço, né? Isso é que eu acho estranho. O Antônio Amauri, na minha opinião, pagava testemunha, etc e tal, e aquela mulher lá também, elas eram amigas, né? A coisa era virar amigo daqueles cangaceiros para você se associar ao Lampião indiretamente através de entreguistas de Jeremoabo que nunca foram identificados no ato da entrega.